Amém. Jesus está aqui. Quantos creem que Jesus está aqui hoje de manhã? Glória a Deus. Então, se Ele está aqui, nós temos mais do que motivos para celebrar, nós temos mais do que motivos para abrir o nosso coração. Eu quero declarar junto com você hoje, essa manhã é uma manhã de milagres. Essa manhã é uma manhã de milagres. Fala assim: Senhor Jesus, libera milagres sobre a minha vida. Você tem algo que você gostaria de ver cumprido na sua vida, que Deus fizesse na sua vida? Então eu quero declarar sobre você. Eu não sei qual o seu nível de expectativa, eu só sei o seguinte: que milagres não acontecem em ambiente de dúvida, milagres acontecem em ambiente de expectativa. A expectativa, na verdade, é a paixão que nós carregamos no nosso coração, o desespero, a fé, a confiança. Quando a gente ativa tudo isso, a gente gera algo no ambiente chamado expectativa. Eu lembro quando Jesus ele foi para a própria cidade dele, ele caminhava pelas ruas. Jesus tinha curado centenas de pessoas em outros lugares. Jesus tinha libertado endemoniados, Jesus tinha ressuscitado mortos, mas a Bíblia diz que na sua própria terra ele não conseguiu fazer tantos milagres, porque não havia expectativa. A falta de expectativa é a atrofiação da nossa capacidade de crer que Deus continua sendo o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo para sempre. Uma das coisas que eu vejo é que muitos de nós como igreja, talvez nos dias em que vivemos, nós não temos mais expectativas de que Deus de fato se manifeste. Nós não temos mais expectativa de que Deus tire o paralítico da cadeira de roda, de que Deus realmente dê visão de volta ao cego, de que Deus dê ouvidos ao surdo, de que Deus levante o morto novamente. Então nós queremos que algo aconteça, mas nós não acreditamos totalmente. Eu preciso dizer para você, onde não há fé, não há milagres, onde não há expectativa, não há poder de Deus manifesto. Deus pode fazer mesmo com a nossa incredulidade? Obviamente que pode. Mas a Bíblia fala que em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje de manhã eu quero convidar você a ativar a sua fé. Eu quero convidar você a sair de qualquer ambiente onde haja dúvida e junto comigo deixar com que o Espírito Santo venha e Ele ative em nós a fé que nós precisamos para que os céus se abram nessa manhã, para que os milagres aconteçam nessa manhã. Talvez você precise de algo e você não saiba como alcançar. Talvez você precise de um direcionamento, talvez você precise de uma resposta, e você se sente perdido. Senhor, o que o Senhor deseja falar? O que o Senhor deseja fazer? Eu gostaria de convidar você para dar um passo além, e esse passo além é tirar você realmente da zona de conforto. Esse passo além é fazer com que você dê um passo em direção ao seu milagre, aquilo que você acredita que Deus vai fazer. Eu estou aqui hoje como um milagre, estou aqui como um milagre. E eu lembro que quando eu saí, eu fiz um compromisso com Deus, que se eu era intenso, já era 100% nele, eu seria 200%, e que Ele poderia confiar qualquer coisa, qualquer missão, que eu faria qualquer missão. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor é: me dê a graça de não ter medo, de orar por qualquer coisa, por qualquer pessoa, de profetizar e de declarar. Eu estou hoje de manhã aqui como um milagre, dizendo para você: eu creio que Deus pode remover pedras. Eu estava de manhã sentado durante a adoração, eu vi muitas pedras de corações sendo tiradas. Então eu acredito que hoje de manhã o Senhor está quebrantando corações que antes eram amolecidos, mas hoje estão petrificados. O coração petrificado é uma das expressões mais claras de que nós estamos vivendo fora do ambiente de fé, fora do ambiente da expectativa. Deus quer tirar pedras hoje de dúvida, Deus quer tirar pedras hoje de incredulidade. Eu quero convidar você, fica de pé junto comigo, nós vamos declarar, nós vamos orar, nós vamos profetizar hoje de manhã, porque eu creio que o Senhor está aqui. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Qual é a sua necessidade hoje? O que é que você veio colocando diante de Deus? Obviamente nós vimos ao culto para adorar ao Senhor, para entronizar o seu nome, mas a palavra também diz que Ele ama
presentear os seus filhos, e eu creio que Deus está aqui nessa manhã. Então eu não sei qual o tamanho do seu clamor, eu não sei qual é o tamanho do seu desejo, eu não sei qual é o tamanho da sua necessidade, eu só sei uma coisa: para qualquer problema que você tenha, Deus se encaixa completamente nesse tamanho, e Ele é o único que pode preencher, é o único que pode suprir, é o único que pode restaurar, é o único que pode curar, é o único que pode libertar, e Ele está aqui hoje de manhã. Por isso feche os seus olhos, e eu gostaria que você colocasse diante do Senhor, em nome de Jesus, colocasse diante do Senhor a sua necessidade hoje de manhã, dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor toque em minha vida. Talvez é uma situação familiar, talvez é uma situação que você não sabe como resolver, como reverter, mas simplesmente você está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor toque em minha vida. Então peça a Ele essa manhã, para que Ele venha e para que Ele toque em sua vida. Mas meu irmão, preste atenção, não ore nesse momento em espírito. O momento de orar em espírito é outro momento. Esse é o momento de você sair da zona de conforto e de você dizer assim: Senhor Jesus, me socorre. Eu lembro do cego Bartimeu, ele passava pela rua, ele tinha uma necessidade, a necessidade dele era crônica, então ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas se incomodavam. Quanto mais ele gritava, mais as pessoas ficavam irritadas com ele. E ele continuou gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O tamanho do seu clamor é o tamanho da sua necessidade. Pouca necessidade, pouco clamor. Muita necessidade, muito clamor. Eu não sei onde você se encontra nesse dia. Eu só sei de uma coisa: Jesus está aqui. Clamem a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei. Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor vai declarar para nós dizendo: pedi e dá-se-vos-á. Creio que Ele está aqui nessa manhã. É uma manhã liberada para milagres. É uma manhã liberada para milagres. Pai, em nome de Jesus, libera a Tua presença nesse ambiente. Libera Teu Espírito Santo nesse ambiente. Não sei exatamente, Senhor, o que as pessoas que vieram precisam, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está aqui. Por isso remove as pedras de incredulidade nessa manhã, as pedras de dúvidas nessa manhã, as pedras do temor e do medo, medo das circunstâncias, medo do que vai acontecer no futuro. Remove as pedras da insegurança nessa manhã. Remove, Senhor, as pedras do medo nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Ouvidos abram em nome de Jesus. Ouvidos ouçam em nome de Jesus. Ouvidos espirituais sendo abertos. Ouvidos espirituais sendo abertos, olhos espirituais sendo abertos. Senhor, libera as Tuas águas nessa manhã, nesse culto. Senhor, que a Tua igreja seja renovada da cabeça à planta dos pés. Da cabeça à planta dos pés. Que a Tua igreja seja renovada, que a Tua igreja seja renovada. Tua palavra diz que todo aquele que tem sede, vinde a mim e beba água pura, beba água limpa. Nós oramos hoje de manhã: Espírito Santo, libera as Tuas águas nessa manhã, renovando a Tua igreja, ativando a fé, em nome de Jesus. Seja ativada a sua fé agora. Você vai começar a declarar uma coisa. Você vai começar a orar agora pela sua situação, que você deseja um milagre. Mas você não vai orar como um mendigo. Você não vai orar como um órfão. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo, assentados à destra do Pai. Quando Jesus pede alguma coisa, Ele é ouvido. Então nós não vamos orar em cima da nossa fé, simplesmente nós vamos orar em cima da fé de Deus que está em Cristo. Nós não vamos orar em cima das nossas palavras, simplesmente nós vamos orar em Cristo. Então eu quero orar, eu quero pedir agora que você feche os seus olhos mesmo, e que você se concentre e veja-se dentro de Cristo, à destra do Pai, falando com o Pai.
Então nesse momento eu quero que você simplesmente coloque a sua situação diante do Senhor e diga: Pai, está aqui a minha situação, e conforme a tua palavra declara, o Senhor já proveu todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. E por isso eu não andarei ansioso por coisa alguma, antes estou colocando diante do Senhor o meu pedido e o meu clamor em intercessão, com súplicas e já agradecendo. Isso é em ações de graça, dizendo: graças te dou por esse milagre, graças te dou por essa conversão, graças te dou por esse homem transformado, por essa mulher transformada, por essa porta aberta, por essa situação resolvida, pelo meu coração mudado, pelos meus filhos convertidos, pelo alinhamento da minha casa, pelas finanças liberadas. Eu não sei o que é, mas nós podemos dar graça, porque Jesus já liberou na cruz do Calvário aquilo que é para mim e para você. Continue orando e declarando e louvando ao Senhor agora. Simplesmente louve, 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 porque o Senhor está liberando algo sobre você. Aleluia. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Você pode dizer um amém. Você pode glorificar a Jesus. Você pode dizer: obrigado, Jesus, pela provisão. Glória a Deus. Você pode sentar. Não sei quem está do seu lado, mas se você puder olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: o meu ânimo mudou porque Jesus ouviu o meu clamor. Fala para essa pessoa aí. Sabe o que é o melhor de tudo? Os testemunhos que vão surgir depois desse momento de busca, de clamor, na presença de Deus. Mateus 7, versículo 7, peça e Ele vai te dar. Mateus 7, versículo 7, peça e Ele vai te dar. Você tem uma necessidade, ao invés de ficar ansioso, entre no seu quarto e fale no secreto com aquele que te ouve, com aquele que te vê, e Ele vai prover o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito, mas muito contente de estar aqui. Melhor ainda que tem pessoas que nos acompanharam nesse processo, de tantos lugares, de tantas nações, de tantas cidades, e alguns vieram hoje, puderam estar com a gente aqui. Mas eu digo para você, nesse processo Deus me ensinou algumas coisas, Deus me mostrou algumas coisas, e eu gostaria de aproveitar o momento para poder passar para você. Eu acredito que eu tenha uma média de umas 5 mensagens específicas que são decorrentes a esse tempo que eu passei no hospital. O interessante é, eu quero começar declarando para você, a palavra diz que aquele que não vive na prática do pecado, que é de Deus, esse o maligno não os toca. O diabo não tem poder de tocar em nada meu, na minha casa, nos meus filhos, na minha vida, nos meus negócios. Nada que é meu, o diabo tem poder ou autoridade para tocar. E vou repetir, nada do que é meu e nada do que é seu. Nada do que é seu, o diabo tem autoridade para tocar. Ele só toca se Deus permitir, ou ele só toca se eu der a ele o direito legal, porque é meu. O que eu quero dizer é, se todos os dias nós consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, acordarmos de manhã cedo e consagrarmos o nosso dia, a nossa semana, os nossos sonhos e os nossos projetos ao Senhor, eu quero garantir a você está dando ao Senhor, e portanto o inimigo não pode roubar, não pode furtar, não pode desviar. Essa é a promessa do Senhor sobre nós. O Deus que nós servimos, Ele diz que Ele é o que? Ele é o guarda
de Israel. Ele não dorme, ele não cochila. Então nós temos um guarda que nos vigia completamente, que nos protege. Além disso, Hebreus capítulo 1 vai dizer que os anjos do Senhor, eles são conservos nossos, que nos guardam e nos ajudam nesse processo. Isso é, aqueles que irão herdar a vida eterna são protegidos também pelos anjos do Senhor. Você pode dizer um amém por isso? Então, o que aconteceu comigo não foi porque o diabo quis fazer. Ele tinha a intenção de me matar, mas o Senhor me mostrou isso no futuro, depois, lá dentro do hospital. Mas o objetivo de Deus era muito maior. Deus então permitiu, eu não sei como é que foi o processo, mas eu tenho a plena certeza que Deus permitiu aquele processo na minha vida. Meus irmãos, eu quero começar sem me aprofundar muito nos detalhes, mas eu quero trazer para você como tudo começou. Eu estava em casa achando que estava tudo bem, tinha feito o teste de Covid, eu falei, vai ser uma gripezinha, igual do Bolsonaro, rapidinho vai passar. Eu não tinha o corpo atlético que ele tinha, mas enfim, vai passar, eu sou forte, estou ativo, nunca fui para o hospital, nunca fiz cirurgia, nunca precisei estar internado, então estava tudo certo. Tirando a gordura, o resto estava tudo ótimo. E de verdade, os órgãos, pela graça de Deus, estava tudo bem. E eu lembro que eu cheguei, estava em casa, sentado um horário, e aí nesse já era o terceiro dia, se não me engano, o quarto dia, eu senti uma febrezinha pouca. Daqui a pouco a Anne fez uma canja, eu tomei a canja e a febre foi embora. Eu falei, pronto, agora amanhã não volta mais. Estava sentado na cama e o Senhor, eu ouço uma voz, na verdade foi uma voz no quarto, e essa voz dizia, ande na minha presença e seja perfeito. O Senhor falou isso para Moisés, ande na minha presença e seja perfeito. Eu não tive muito tempo para pensar sobre aquilo naquele momento, mas depois sim. Pensando naquele momento de prontidão, eu disse, Deus está me convidando a um nível mais profundo com Ele. E se Ele está me convidando a um nível mais profundo, Ele quer que eu ande na presença dEle, isso é, eu quero estar nele, mas Ele também está me chamando a ser perfeito. A palavra ser perfeito também é sinônimo de seja santo como eu sou santo. E naquele momento eu falei para o Senhor o que falo para todas as vezes que Ele fala comigo, eu digo, eis-me aqui, Rinene, faça o que o Senhor deseja fazer. Talvez alguns vão dizer, eu não vou mais falar, faça o que o Senhor deseja fazer, mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E quando eu disse, faça o que o Senhor deseja fazer, a minha mente se abriu, de verdade, e vieram pensamentos que eu não tinha, isso é, memórias, quando eu era pequeno, com 3, 4 anos e por aí por diante. Sempre falei para a Anne, nunca lembrei da minha infância, não tenho lembrança da minha infância. E ela pergunta, mas por que você não lembro nada. Mas aí estava eu sentado e as memórias começaram a vir. Memórias dolorosas, memórias difíceis, memórias que mexeram comigo. Essas são as minhas memórias. Mas existem memórias em você, existem memórias no seu coração e na sua mente, que às vezes foram desligadas de você, foram lacradas a 7 chaves, e por algum motivo você resolveu, não quero mexer. No meu caso, essas memórias eram memórias traumáticas, memórias que haviam moldado meu perfil de pensamento, meu perfil de identidade, porque me afetaram quando eu era criancinha ainda. E essas memórias, elas foram ficando guardadas, e aí, talvez a minha personalidade, talvez a minha própria alma resolveu, nós não vamos lidar com isso, e colocou dentro de uma caixa preta, e deixou guardado ali por um tempo. A grande verdade é que quando Deus nos chama para andar em sua presença, Ele fala sobre, venha e não carregue nada,
que possa te atrasar na caminhada. Quando Ele chama a gente para andar com Ele, Ele está dizendo, não precisa trazer roupa, não precisa trazer dinheiro, não precisa trazer comida, venha só você, porque eu vou revestir você do novo. Então, para andar com Jesus e ser perfeito, para andar com Jesus em santidade, eu preciso abrir mão de algo. Essa, na verdade, é a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho não é, venha como está, venha meu irmão, está tudo bem. A gente vem como a gente está, porque a gente não pode mudar, é Ele que nos muda. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, isso é, assuma quem você é, o seu chamado, e siga-me. Então Jesus não estava dizendo para mim, vamos negociar aqui o que você pode continuar carregando. E aquelas memórias foram duras e difíceis, e eu não sabia o que fazer com elas. Então chamei minha esposa, porque eu entendi o seguinte, a única forma de você se livrar de algo que te sufoca, de algo que te prende em alguma fase da vida, é confessando. A confissão, seja porque você pecou, ou porque alguém pecou contra você, seja porque você agiu injustamente com alguém, ou porque alguém agiu injustamente com você, não importa. Então eu chamei a Anne e falei, Anne, vou compartilhar contigo uma coisa que nunca compartilhei com ninguém. Ela mesmo como psicóloga, eu acho que ela não conseguiu fazer a cara de psicóloga, de ficar olhando, tá bom. E eu notei que foi difícil para mim falar, e foi difícil para ela ouvir. Terminamos, ela orou junto comigo, orei junto com ela, fiquei no meu quarto e falei, pronto. Se tinha alguma coisa lá atrás, presa na minha mente, agora eu consegui colocar para fora, compartilhar, seja o que for, agora está tudo certo. Agora eu estou pronto para levantar daqui, dessa gripezinha. Então eu tinha uma forma de imaginar, e Deus tinha outra forma. E ao invés de melhorar do Covid, eu piorei do Covid. E quanto mais eu fui piorando, passando um dia ou outro, no 8º dia, eu acho, 7º, 8º dia, eu já não tinha mais condições de levantar. Eu levantava, a saturação caía, eu tossia, tinha que cair no chão. Então já liguei para a ambulância, pedi a ambulância e falei, vem com cadeira de rodas. Foi até um choque para mim, você está mal assim? Eu estava mal assim no 8º dia. E o que eu quero trazer para você nesse início, é que o Senhor me levou por um vale, e esse vale foi um vale onde o Senhor me colocou dentro de uma fornalha, e essa fornalha, ela queimou tudo em mim, e só permaneceu o que era eterno. Essa fornalha doeu muito, eu não vou contar todos os detalhes aqui, porque vão ter outras ministrações, eu quero me ater a essa introdução para a mensagem. Essa fornalha doeu, mas a fornalha também, ela é como um espelho, ela reflete o que está dentro, para que a gente ao mesmo tempo veja. Eu fui para o hospital e cheguei no hospital, os demônios estavam ao meu derredor, cercando, falando. Eu passei uma noite inteira ouvindo os demônios dizendo, você vai morrer, nós vamos matar você. Não era alucinação, era realidade. Eu não estava tomando remédio nenhum. Primeiro dia eu estava lá esperando alguma coisa acontecer, e eles estavam do meu lado, fazendo barulho a noite inteira, e eu, meu Deus do céu, repreendo em espírito, porque eu já estava com problema de respiração. E os demônios, eles vêm com um objetivo. O diabo, ele vem para trazer morte, para trazer medo. O diabo vem para aniquilar, para matar, para roubar e para destruir. Essa é a função do ladrão, e essa é a função do inimigo. Naquele momento eu sabia, Deus estava em silêncio, não estava falando mais nada. Eu não ouvia Deus falar, mas eu estava ouvindo o diabo falar. Mas eu não me sentia só, eu não me sentia abandonado, eu não me sentia isolado. Porque o que tinha no meu coração era uma coisa: se Deus não está falando por palavras, Ele está falando através do silêncio. E se Ele não estivesse comunicando comigo através do silêncio, é porque Ele sabe que eu sei exatamente o que fazer nesse momento. Eu aprendi isso ao longo da minha vida.
E tive a oportunidade de colocar em prática. Escrevi sobre isso no meu livro, preguei sobre isso várias vezes. Mas naquele momento que eu estava sozinho, que não ouvia Deus e que falava: Deus, o que eu devo fazer? E ele estava calado, e aqui os demônios falando comigo, dizendo: vou matar você, vou destruir, você não é nada, você não consegue, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Um monte de maldições sendo lançadas. A única coisa que eu sabia é: eu não estou só. Teve um momento que eu ouvi a voz do demônio dizendo para mim: cadê o seu Deus que você tanto ama? Que disse que estaria com você o tempo todo. Quem está aqui somos nós, ele deixou você. E eu falei: ele disse: nunca jamais te abandonarei, nunca jamais te deixarei, e ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandone, eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Naquele momento, meu irmão, eu estava seguro de uma coisa: Deus espera de mim um posicionamento. E é sobre esse posicionamento que eu quero trazer para você hoje. Porque o milagre que eu e você estamos crendo, a mudança que eu e você estamos crendo, Deus já liberou em Cristo. Agora ela depende de nós, é do nosso posicionamento. E eu quero entrar nesse ponto para trazer para você isso, com um pouquinho mais de clareza, no livro de Gênesis capítulo 32. Nós vamos falar rapidamente sobre a história de um homem chamado Jacó, e a importância desse relato que a história nos deixa, para nos fazer entender o que Deus espera de nós, quando Ele nos chama a andar em sua presença e ser perfeito. No dia a dia você caminha pela rua, sai de manhã, sua camisa fica suja, e você chega em casa, precisa fazer o quê? Tira a camisa e coloca para lavar. A gente toma banho, passa o dia na rua, porque a nossa pele fica empoeirada. Hoje em dia a gente tem medo do vírus, mas naturalmente a gente vai sendo acometido de impurezas no meio do caminho. Essas impurezas, elas vão se entranhando em nós. Nós comemos, a gente precisa escovar os dentes, senão os dentes ficam sujos, ficam cariados. A gente precisa lavar o rosto, precisa lavar o cabelo, o próprio cabelo fica sujo de um dia inteiro. Então são cuidados pessoais que a gente vai tendo com a nossa vida, com o nosso exterior, mas a maioria de nós não consegue fazer essa mesma higiene quando se trata da mente, quando se trata da alma. As sujeiras do dia a dia é fácil eu ver, eu percebo e eu limpo, mas é aquelas sujeiras que ficam profundas no nosso coração e na nossa alma. Aquelas dores que um dia nos atingiu, as injustiças que um dia nos acometeram, elas vão ficando guardadas, e a gente vai levando a vida do jeito que dá para levar. Gálatas capítulo 5, versículo 1, a palavra vai dizer que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Nós não podemos voltar a estar debaixo de jugo novamente. Mas a grande verdade é que 99% talvez dos cristãos dentro da igreja carrega algum tipo de peso que faz com que ele não seja pleno. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar que tipo de vida? A vida pela metade? Não, vida abundante. Mas a maioria de nós estamos vivendo, mas não estamos conseguindo viver o Evangelho pleno, não estamos vivendo o Evangelho abundante da abundância, porque temos algo que nos prende dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Seja um pecado que virou iniquidade, nós guardamos e continuamos praticando, e continuamos praticando, e continuamos praticando, escovamos os dentes, mas isso não limpa aqui dentro. Lavamos o cabelo, mas isso não limpa lá dentro. Preciso dizer para você que chega um momento onde nós precisamos pedir ao Espírito Santo que de fato envie sobre nós a consciência: Senhor, o que está errado, o que eu preciso resolver. E é isso, o resumo básico do que Deus está fazendo com esse homem chamado Jacó.
Jacó começa a sua trajetória no ventre, e desde o ventre havia sobre ele uma promessa. Havia uma promessa sobre aquele menino, uma promessa de que aquele menino seria alguém que iria ter um destaque, uma promessa de que aquele menino seria alguém que iria ter êxito na vida. Ele seria um tipo de empresário que teria muito dinheiro, seria um homem abençoado por Deus, e através da vida dele, Deus iria gerar descendentes, e mais descendentes iriam povoar a terra. Havia uma grande promessa sobre a vida de Jacó. Mas Jacó já começa nascendo em cima de um estigma, isso é, em cima de uma falsa ideia, em cima de um termo que ele carregou pelo resto da vida. Eu quero explicar para você sobre isso. Ele foi dado o nome de Jacó, isso é, de trapaceiro, porque na hora de nascer ele segurou a perna do irmão, e ele quis vir primeiro na frente do outro, e aí vai ser o trapaceirozinho. Eu quero começar a declarar isso sobre você, o que está acontecendo aqui na vida de Jacó. As promessas vinham de Deus, as intenções vinham dos céus, mas os pais, as figuras espirituais na vida de Jacó não estavam alinhadas como deveriam estar. Então, ao invés de se alinhar o ouvido espiritual com o ouvido natural e profetizar quem era Jacó, eles profetizaram que Jacó seria um enganador, que Jacó seria um trapaceiro. Agora nós temos um menino que tem uma promessa divina, uma promessa de sucesso, que carrega um estigma, porque alguém olhou para ele e disse: você é isso. Assim trabalha o diabo, assim trabalha o inferno. O diabo espera o momento que eu e você erremos, para que ele olhe para nós e diga: você é isso. O diabo espera um momento em que a gente fracasse, para ele dizer: você é um fracassado. O papel dele nunca vai ser levantar você, nunca vai ser restaurar você, nunca vai ser colocar você mais perto de Deus. O papel do diabo é sempre destruir quem você é na sua identidade. E eu preciso declarar: o papel de Jesus é outro. O papel de Deus é outro. O papel de Deus é declarar quem você é nele. Você é abençoado, você é alguém de sucesso, sim. Você é mais que vencedor, sim. Você não é viciado, você não é perdedor, você não é idólatra, você não é adúltero. Essa é a vontade de Deus, declarar quem nós somos nele. E o papel dos pais, nós vemos aqui: pais desalinhados geram desvios na vida dos seus filhos. Pais que não têm os ouvidos alinhados com os céus vão profetizar o que os céus não estão profetizando. A lição que fica para nós hoje aqui é a lição de despertamento. Desperta os teus ouvidos, desperta os teus olhos, desperta o teu coração, para que haja pureza e para que você profetize sobre os seus filhos biológicos, sobre quem eles realmente são, não em cima dos erros, mas em cima do que Jesus fez na vida deles. Também fica a lição de entendermos que, como figuras espirituais ou de influência na vida de alguém, nós precisamos olhar não o erro, mas nós precisamos tratar o erro e levantar a pessoa na identidade dela. Quantos de vocês nasceram com uma mensagem profética, com uma promessa de que você ia governar, de que você ia romper, de que através da sua vida algo grandioso iria acontecer, mas você se enxerga hoje dizendo: cadê Deus? Por que não aconteceu? Muitas vezes foram ingerências, situações lá atrás que aconteceram na sua vida e desviaram o seu propósito. Só que você está hoje diante da palavra, ouvindo, e nós vamos resolver esse problema. Não importa se alguém estigmatizou você,
Não importa se aconteceu algo terrível na sua vida, nós hoje, aqui, somos responsáveis de dizer: até aqui deu, e daqui não segue mais, eu sou uma nova pessoa no Senhor. Glória a Deus. Jacó nasce no ambiente de estigma, e ele carrega aquilo com ele. O nome profetiza sobre nós. Aquilo que a gente ouve constantemente forja o nosso caráter. Se você ouve o tempo todo que você é um bandido, que você é um bandido, que você é um bandido, o que vai restar para você? Se você ouve o tempo todo que você é um fracassado, 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 e você aceita isso, o que vai restar para você? Esse menino, ele começa a trilhar o caminho do que foi profetizado sobre ele. Haviam alguns problemas dentro da paternidade biológica desse menino. Havia uma mãe que super protegia Jacó, e havia um pai que não colocava limites nesse relacionamento e não unia a família. Então aqui a gente vê no meio desse ambiente partidarismo. É aqui que nasce o que a gente chama de rejeição. Essa rejeição, ela atingiu de tal maneira a família de Jacó, que eles foram por caminhos diferentes. A mãe e um filho de um lado, o pai e um filho do outro lado. A maioria de nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos rejeitados. Essa rejeição nos desconecta de quem a gente deveria estar conectado. Vou dizer, o sentimento de rejeição, ou a rejeição em si, nos desconecta de quem a gente deveria estar conectado. Alguns filhos se desconectam dos pais, porque eles se sentiram rejeitados. E por sua vez, alguns pais não sabem lidar com problemas, não sabem lidar com conflitos. O que eles fazem? Eles não conseguem se reaproximar. E aí eles geram ruptura. Nós estamos enxergando nesse contexto de Jacó a seriedade que é para nós como família, como igreja família, prezarmos em resolver os conflitos dos filhos, em sentarmos à mesa e ao redor da mesa ali trazermos a verdade. Haverá confronto, haverão palavras duras, haverão momentos de conserto, mas a grande verdade é, quando nós colocamos para fora e resolvemos, nós nos ressincronizamos novamente, nos reconectamos novamente. O objetivo do diabo é separar você da sua paternidade. O objetivo do diabo é colocar você para longe. Então, quando você está longe, a primeira coisa que acontece, quando você tem um problema com uma figura paterna, a primeira coisa que acontece, o que é? Eu gero uma ideia, uma visão errada do outro. O que é que eu faço? Eu perco o respeito, e eu perco a admiração. Perder o respeito, perder a admiração, é um triz para uma coisa chamada rebeldia. E se tem uma coisa que na Bíblia é abominável, é a rebeldia. É se voltar contra o pai, é lutar contra o pai, contra aquela figura que deveria estar amando você. Preste atenção, não importa o que o seu pai lhe fez, o que eu estou trazendo para você aqui é como nós podemos nos posicionar e consertar alguns erros, para que a gente não tenha o fim trágico que muitos na Bíblia tiveram, porque trilharam esse caminho. Jacó, ele conseguiu sair, mas ele precisou passar por um processo com Deus. Deixa eu trazer para você um outro ponto que eu enxergo nesse processo. Esse menino que foi crescendo, ele aprendeu a ser bandido, ladrão, trapaceiro, porque ele não foi confrontado. Tudo aquilo que você não confronta, você permite que se torne uma cultura na sua vida. Vou repetir, tudo aquilo que você não confronta, você dá liberdade para continuar acontecendo. Então, no primeiro erro, no primeiro desvio
de Jacó, nem o pai vem, nem a mãe vem corrigir. A mãe acobertava, a mãe juntava, não vai, deixa meu filhinho aqui. E Jacó teve sérios problemas no seu caráter. O que é interessante é que, independente dos problemas do caráter que Jacó teve, ele continuava sendo um homem escolhido por Deus para uma grande obra e para um grande propósito. O pecado, ou o estigma, ou os problemas do início que ele enfrentou, não podiam alterar a vontade de Deus na vida daquele homem, na vida de Jacó. O que eu acho tremendo é isso, é que mesmo agindo errado e fazendo errado, Deus estava de olho em Jacó. Esse Jacó, quando ele entra onde não deveria entrar, que foi o ponto principal, ele tomou a herança do filho, não, mas do irmão dele, o irmão dele trocou com ele, mas o que ele fez não foi leal. Ele aproveitou um horário em que o irmão não estava bem do juízo, o irmão estava fazendo qualquer outra coisa e trocou. A grande verdade é, Jacó iria receber de qualquer maneira a bênção do Senhor sobre ele. A forma que ele escolheu aumentou o trajeto para que ele chegasse onde ele deveria chegar. Quando nós andamos em obediência, e esse é o grande ponto, o nosso caminho é mais curto até chegar à bênção que Deus prometeu para nós. Mas a nossa forma de tentar dar o nosso jeitinho brasileiro nos desvia e nos leva num atalho a um lugar mais longe. No caso de Jacó, o lugar que ele caminhou foi um lugar mais longe. E eu quero, para a gente ir concluindo, trabalhar esse ponto do desvio de Jacó. O desvio foi a escolha de Jacó, porque depois que ele pega a herança, e a mãe o acoberta, a mãe em nenhum momento falou, não, volta, fala para o seu pai que está errado, se arrepende, pede perdão. A mãe o ajudou a fugir. Veja, em algum momento você que é pai vai precisar saber confrontar os seus filhos. Em algum momento você que é líder vai precisar confrontar os seus liderados. Nós somos as pessoas responsáveis que Deus colocou na terra para ajudar a outra pessoa que Ele vai mandar para nós. E a forma de ajudar não é só projetar, a forma de ajudar é quando houver um erro, um desvio, quando houver uma mancha, quando houver algo que destoe no caráter, quando houver algo que desvie, nós temos que chamar para perto e em amor, profetizar sobre ele quem ele é, mas consertar o que está errado. Algumas pessoas não gostam de consertar o que está errado. Alguns não consertam porque, cara, se eu consertar eu também vou ter que expor o meu próprio erro, o meu próprio pecado. Outros não consertam porque somos políticos e a gente não gosta de ficar, você fala alguma coisa ruim, pode quebrar relacionamento, eu não quero quebrar relacionamento. E outros não consertam porque são desligados do Espírito. Tudo está certo, eu olho, está tudo muito bom, e nós temos que entender um princípio aqui. O princípio é que quando Jesus estava se envolvendo, ministrando as pessoas, eram sujos, pecadores, leprosos, tinha de tudo. Você não vê Jesus pecando, você não vê Jesus se contaminando. Por que Jesus não se contaminava? Porque a referência que ele tinha de santidade era a referência que ele buscava no monte. Então ele subia de madrugada, passava a madrugada no monte, encharcado de Deus. Quando ele descia, onde havia pecado, ele conseguia identificar, não, isso não se parece com o que eu vi de madrugada. Isso aqui, esse palavreado não é o que meu pai fala. Veja, nós temos que ter um referencial. Então muitos de nós não conseguem sentir o que está errado, não conseguem ver o pecado na própria vida para tratar, para colocar diante de Deus, porque nós estamos desconexos da realidade. Deixa eu trazer isso aqui tudo o Senhor pediu para eu falar, eu estou com 5 mensagens para falar para vocês. Deixa eu trazer para você que muitos conectam Netflix
e assiste de todas as porcarias que houver. Está tudo certo. Afinal de contas, eu não estou indo na banca de revista para comprar uma revista pornográfica. Eu estou vendo pornografia aqui, mas está aberto, não tem problema nenhum. Nível de referência de santidade está onde? Eu não tenho mais intimidade com Deus, por isso não me admira de estar envolvido com o pecado do mundo e ser normal. E ainda temos a desculpa de dizer, não, o homem é fraco. Não, é assim mesmo, na terra é assim mesmo. Meus irmãos, você pode cair, você pode sim tropeçar, mas a Bíblia nos fala que se Ele nos convida para ser santo como Ele é santo, nós podemos viver. A questão toda é, quais são as prioridades que nós estamos estabelecendo na nossa jornada. Então esse jovem não tinha referência do que fazer da maneira correta, porque ele não era confrontado. E onde falta confronto, sobra desvio. Desvio que faz com que você não dê certo no trabalho, desvio com que você tenha um casamento fracassado, com que as suas finanças sejam destruídas. Desvios, vai ter muitos desvios. A grande verdade é que depois que ele peca, ele sabia que ele não daria conta de resolver, e esse é o grande problema. Nós conseguimos fazer o que é errado, mas na hora de consertar nós fugimos. Nós fazemos tudo o que a gente acha que deve fazer, e está errado, tem orgulho, e enche o peito e diz, eu não sei agora como resolver, e foge. Ele foge para o deserto, e no deserto que Jacó foge, foi o lugar em que Deus escolheu se revelar para ele. Deus não se revela de primeira, Deus levanta figuras na frente dele. Veja, o sogro dele, Labão, era um homem duro, que se aproveitou dele. Jacó trabalhou 7 anos por uma esposa, recebeu outra, teve que trabalhar mais 7 anos, para poder ter outros, só aí já são 14 anos, o que está acontecendo na vida de Jacó? Quando a gente começa a ler, a gente vê que esse homem trabalhava de manhã até a noite, como um condenado, trabalhava muito. Deus o estava prosperando, mas ele estava ralando e ralando muito. Deixa eu te explicar, ele aqui estava colhendo as sementes que havia plantado lá atrás. Meu irmão, você pode correr para onde você for, as suas sementes vão lhe seguir, e os frutos vão ser dados. Coisas que não são tratadas, não são consertadas, não são resolvidas, vão te acompanhar pelo resto da sua vida. Mude para 10 igrejas, e em 10 igrejas você vai encontrar a sua semente lhe perseguindo. Mude de casamento, que é o que muitos estão fazendo aí, achando que essa mulher não está dando certo, eu vou encontrar uma outra mulher mais jovem, mais moderna, vai dar o mesmo problema. As suas sementes estarão lá, produzindo frutos de acordo com aquilo que você plantou. Então Jacó, ele passa por uma fase, onde ele começa a colher, e quantos de nós aqui já passamos por situações difíceis, que você sabe, cara, eu estou colhendo algumas coisas que eu plantei lá atrás. A grande questão é, o que a gente faz com isso agora? Como que a gente colhe, como que a gente se porta diante dessa colheita que a gente está fazendo? Eu acredito que o coração de Jacó estava sendo quebrado, as pedras estavam sendo colocadas para fora. Esse menino tem todo o indício para ser um tipo de pessoa orgulhosa, soberba, que rebatia mesmo, que sabia o que estava fazendo, porque ele era nesse estilo. Só que ele encontrou alguém pior do que ele, no sentido de colocar ele na linha. Eu preciso trazer isso para você também, porque às vezes os nossos pais, ou as figuras paternas biológicas, e o problema não são eles, tá? Porque eles deram o que receberam. Muitas vezes esses pais não conseguem fazer o trabalho. Deus vai levantar figuras ao longo da nossa vida, que precisarão fazer o que os nossos pais fizeram, não fizeram. Então deixa eu explicar para você, não fuja do ambiente de paternidade, porque o ambiente de paternidade restaura você à sua identidade original. Se o seu pai ou sua mãe não conseguiu fazer, Deus vai levantar alguém com uma figura que vai ajudar você. Mas não fuja de confronto,
Não fuja quando alguém chamar você e sentar com você e em amor demonstrar que tem algo errado que precisa ser resolvido. Caso contrário, você vai estar sempre alongando o seu caminho para alcançar o que você nasceu para alcançar. E aí nós vimos para a igreja e ouvimos o pastor dizer assim: você é abençoado, e você levanta a mão, eu sou abençoado. Isso não quer dizer muita coisa não, isso é só uma parte. Você é abençoado porque você escolheu andar na bênção. Você é abençoado porque você escolheu abrir mão do seu lixo. Vamos continuar aqui, eu estou entrando na conclusão agora. Esse jovem, depois de viver muitos anos debaixo de opressão pelo seu próprio sogro, chegou um momento que disse: eu preciso voltar e resolver. Eu não aguento mais viver aqui, eu tenho uma família, cresci, Deus me prosperou, e tem inúmeros sinais de que o sofrimento da trajetória gerou um coração quebrantado em Jacó. A primeira evidência que a gente vê é que ele começou a andar debaixo de um princípio, o princípio da honra. Ele começou a honrar o sogro dele, Labão. Então a gente já vê que alguma coisa mudou em Jacó, ele começou a honrar figuras paternas. Olha, meus irmãos, nós não precisamos passar por sofrimentos para poder aprender algumas coisas, de maneira alguma. Outra hora eu vou explicar com calma porque que Deus me levou ali. Mas eu digo para você, muitos de nós estamos sofrendo sem necessidade. Estamos sofrendo porque a gente não dá o braço a torcer. E aqui nós vemos esse homem, depois de sofrer tantos anos, ele olha para si e ele diz assim: eu preciso voltar. Voltar a quê? Voltar para onde? Agora a única referência que ele tinha de família, de raiz, era Esaú, seu irmão. Mas, cara, quem é Esaú depois de tantos anos? Não conheço Esaú mais. Na verdade, eu roubei a bênção de Esaú, a bênção da primogenitura. Eu furtei o meu próprio irmão, como que eu vou voltar lá? Agora começa um conflito interno dentro de Jacó. O conflito de quem deseja consertar o que está errado. O conflito de quem olha para dentro e diz assim: daqui para frente eu não quero mais ir, eu tenho muitos filhos. E eu não quero que os meus filhos carreguem esse estigma, eu não quero que os meus filhos carreguem características do meu velho homem lá atrás, na sua próxima descendência. Aqui estava um homem que começa a se deparar com a luta interna da sua própria alma, gigantes que estavam se levantando dentro dele, barreiras e obstáculos, inúmeros, dizendo: não, você não precisa mais. Olha como Deus está te abençoando. Mas agora não era mais sobre quanto dinheiro ele tinha, quantos bens ele tinha. Sabe o que era agora? Paz de espírito. Andar na presença de Deus exige de nós não ter vínculo nenhum com preocupação, com ansiedade ou com qualquer outra coisa que nos prenda ao passado. Esse homem precisou dar um passo e voltar com relação ao seu passado. Ele estava pronto? Não. Ele queria fazer, mas não queria tanto. Mas agora era uma obra divina. Primeiro Deus leva ele e o mói. Primeiro Deus leva ele e o sofrimento vai trabalhando o amolecimento do coração. O próprio Jesus sofreu, e Hebreus capítulo 12 diz que foi pelo sofrimento que Jesus aprendeu obediência. Sofrimento não é ruim. Dói, mas nem quer dizer que é ruim, porque depois de todo o sofrimento que você passa, você sempre tem a oportunidade de sair uma pessoa melhor. O sofrimento nos molda, nos faz dependentes, o sofrimento nos alinha, o sofrimento nos ensina lições que antes a gente não tinha. O sofrimento não é ruim, é doloroso, mas ele sempre nos leva a um lugar de transformação. Esse homem volta depois de todo o sofrimento. E no meio do caminho, ele manda um recado para o irmão. E o recado era: fala para o meu irmão que eu estou voltando. E aí o recado volta. Diz para ele que eu quero encontrá-lo no meio do caminho. E comigo estou levando mais 400 homens. Na sua cabeça eu não sei, mas na mina de Jacó eu pensaria assim:
400 homens não vai deixar nem as minhas crianças vivas, vai matar todo mundo. E aí Jacó começa a ter aquela luta, melhor fugir de novo, ou encarar a consequência do jeito que ela é. Ele poderia ter fugido, ele resolveu dar um jeito, deixa eu mostrar para o meu irmão que eu não vim para humilhá-lo, que eu não sou o mesmo homem, que agora eu não tiro mais, agora eu dou, eu sou próspero o suficiente. Aí ele começou a mandar parte da família e parte de bens, aí começava a mandar o gado, ouro, em várias comitivas. E o irmão, mas para que isso? E lá Jacó estava pensando consigo, porque quando ele vê isso, o coração dele vai se amolecer, porque eu não estou vindo para tirar dele, mas agora para dar. E toda a família foi passando, e Jacó finaliza num lugar chamado Jaboque. Jaboque era um rio, e o termo exato é Val de Jaboque, não vale. Por que Val? Porque era um rio que dá para você atravessar pisando na água sem precisar nadar. Mas também aquela região torna-se conhecida como vale, porque tinha algumas saliências que eles precisavam passar. Mas ali Jacó está diante de um rio, do Val de Jaboque, e ele passa toda a família. A Bíblia diz que ali ele fica sozinho, e é ali onde ele encara os seus próprios demônios, ali onde ele encara os seus próprios gigantes e os seus próprios obstáculos. Na trajetória, muita gente vai vir conosco, mas quando for o momento do tratamento, ninguém estará com você, porque existem situações que não é o que o outro vai te aconselhar, não é o que o outro vai te dizer. Existem situações que é você e Deus. Então esse momento da solidão de Jacó era um momento que ele tinha um diálogo interno, falando com a própria alma, falando com a própria mente, provavelmente perguntando: Senhor, por que eu estou aqui? O que vai acontecer comigo amanhã? Meu irmão está vindo contra mim. As incertezas de quem estava prestes a resolver um problema de uma vida toda, o conflito interno de quem colocou uma pedra no assunto e disse: não quero mexer com isso mais. E aí Deus vem, quem esse Deus acha que é, tira aquela pedra do lugar e ainda me coloca diante do meu problema. O Val de Jaboque representa o encontro de Jacó, em primeiro lugar, com ele mesmo, com a sua própria alma. Esse é o lugar que eu e você, vez ou outra, vamos precisar passar. O lugar de fazer uma autoanálise, o lugar de avaliar se nós estamos desfrutando da presença, ou se nós estamos acostumados com a presença. Se nós estamos agora, não, cara, já sei o que é isso, já vivi isso, já experimentei isso. Ou se nós estamos como uma criança, sempre desejosa desse Deus que é inesgotável. O Vale de Jaboque é o momento da gente lidar com memórias que a gente resolveu abrir mão, que a gente não sabe como lidar, que a gente não sabe o que fazer. E não é sobre o que você sabe fazer com isso, o que você vai fazer, é sobre estar disposto a ser liberto. É sobre estar disposto a abrir o coração e dizer: esse sou eu preciso de ajuda, talvez você não possa me ajudar, estou confessando, estou trazendo para fora, mas eu estou colocando em primeiro lugar diante de Deus, porque é Ele quem me justifica, é Ele quem traz sobre mim a revelação da minha identidade. O Vale de Jaboque é o lugar da luta do homem com o homem, em primeiro lugar. É o homem lutando consigo, resolvendo abrir mão de conceitos errados que ele absorveu sobre si, resolvendo estabelecer novos padrões de pensamentos sobre si. Era a luta de se enxergar, porque enquanto você não confrontar a si mesmo, você não reconhecerá quem você é em Deus. Então provavelmente Jacó precisou olhar para si e dizer: cara, eu roubei. Cara, eu fui um miserável com meu irmão, eu cometi falcatrua com a minha família. Ele precisou encarar quem ele era. Eu não estou falando para você que você precisa reviver coisas que você já resolveu. Eu estou falando sobre situações em que Deus tira a pedra e diz:
Para você estava encoberto, para mim estava mal resolvido. Vamos resolver agora. Enquanto ele está no meio daquele vale, vem uma outra luta que ele talvez não esperasse. O anjo do Senhor se manifesta. E quando a palavra fala o anjo do Senhor, e esse anjo não fala o nome, esse anjo só se manifesta, ninguém o toca, ninguém sabe qual é o nome dele, mas o vê. Essa é a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Então ali estava o Senhor lutando com Jacó. A luta foi grande, e a luta foi a noite inteira. E quando a palavra fala assim, e o anjo não conseguia vencer, vendo que não conseguia vencer a Jacó, não é porque Jacó estava, me dá a minha bênção para depois subir, não é sobre isso. Haviam confrontos que agora era Deus falando com Jacó, dizendo, abre mão, Jacó, reconhece, e essa luta de Jacó não querer ser vencido por Deus, lá estava Jacó guardando coisas, e diante do próprio Senhor, diante do próprio anjo, ele não estava abrindo mão. Digo para você hoje, a luta com você mesmo é importante, para que você não venha voltar ao velho padrão, mas existe uma luta que muitas vezes nós travamos com o Senhor, que não precisa ser longa. Nessa luta nós precisamos ser vencidos rápido, nessa luta nós precisamos nos submeter rápido. Quando o Senhor chegar diante de nós e dizer, olha filho, vamos alinhar, cara, cai de joelho e fala, Senhor, eis-me aqui, está a minha vida aqui, não tenho nada, não quero prender nada, não quero guardar nada. E a Bíblia diz que ele passou a noite lutando, e pela manhã o anjo perguntou para ele, mas o que você quer de fato? Você lembra o que Jacó disse? Eu quero que o Senhor mude a minha sorte. Jacó trilhou toda a trajetória que trilhou, passou por tudo que passou, para no final reconhecer exatamente que o problema dele não estava em ser mais abençoado, em ter mais filhos, em ter mais bens, em conseguir ter mais sucesso. Ele entendeu no final de tudo, que o problema dele estava no estigma que ele recebeu desde o início, na falta de confronto que gerou nele uma identidade contrária à identidade de Deus. Que identidade era essa? A identidade de um ladrão, a identidade de um usurpador, a identidade de alguém que passa o outro para trás. E ele falou, eu não quero mais ser esse homem, muda a minha vida, eu não aguento mais conviver com esse nome Jacó, Jacó. O Senhor entendeu, porque o Senhor gerou aquilo no coração dele. Então o Senhor disse, a partir de hoje o teu nome não é mais usurpador, a partir de hoje o teu nome é Israel. Isso é príncipe de Deus, ou aquele que tem a mente de Deus. Foi necessário alguns anos, foi necessário uma noite inteira no vale, foi necessário algumas avaliações, algumas lutas internas, alguns sofrimentos no caso de Jacó, para que ele entendesse o seguinte, eu sou o que Deus diz que eu sou, e ponto final. As ingerências que as pessoas colocaram nele, modificaram o seu caráter, modificaram o seu perfil de personalidade, suas decisões e suas escolhas. Mas agora ali diante do Senhor, o Senhor disse, eu estou mudando a sua trajetória, estou mudando a sua realidade, isso é, eu estou mudando o seu nome. Hoje de manhã o Senhor nos trouxe aqui para dizer uma coisa para nós, o seu maior milagre pode não ser isso que você pediu no início, mas o seu maior milagre é quando Ele acessar o início da sua vida, e no primeiro desvio, ali Ele vai colocar a mão dEle, e Ele vai dizer, não é assim que eu penso sobre você, não era isso que eu queria que tivesse acontecido com você, não foi esse o meu plano para a sua trajetória. Talvez a gente não consiga voltar ao passado, e não vamos conseguir mais. Talvez algumas coisas para consertar no meio do caminho nós não vamos conseguir, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui com a consciência, e está dizendo para mim e para você, com todas as letras, Ele está dizendo, eu retirei a pedra, e você não precisa se preocupar em voltar até Esaú, você não precisa voltar até a pessoa que te feriu, que foi injusta, que te estuprou, que roubou você, que maldisse
que maldisse a você, você só precisa estar nesse momento do encontro com Ele, o momento do Val de Jaboque, porque onde Ele estiver, é onde será mudada a sua sorte. E eu preciso dizer para você, hoje nós estamos como no Val de Jaboque aqui, e hoje o Senhor está dizendo, você não precisa ir a lugar nenhum, hoje mesmo você pode resolver, decidir, se posicionar diante dEle, e a sua sorte ser completamente mudada. A grande pergunta é, não te preocupa, a grande pergunta é, o que você deseja? O que você quer na sua vida? O que você está procurando? Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a ficar junto comigo nesse processo com o Senhor. Eu quero convidar você a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração. E quero convidar você nesse momento a dizer, Senhor, eu quero compreender o que foi falado hoje de manhã. Então deixa eu começar com esse convite para você, que o Senhor diz para você: ande na minha presença e seja perfeito. O salmista Davi disse, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu não estou pedindo para você escavacar o seu passado ou a sua vida, mas eu estou dizendo para você, é você quem determina quando você vai alcançar o que Deus tem, porque Ele já abençoou você. Então ou você toma um atalho, ou você decide ir no caminho reto que Ele está ensinando. O caminho reto é o caminho da obediência, o caminho reto é o caminho da submissão, o caminho reto é o caminho da humildade, o caminho reto é o caminho da sensibilidade a Deus, o caminho reto é o caminho da expectativa, onde eu gero um relacionamento com Ele, eu tenho fome, eu tenho sede, desejo de estar com Ele completamente. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, ande em minha presença e seja perfeito. Talvez você está bonito aqui, está arrumado, limpou o corpo, limpou tudo, mas o Senhor está dizendo para você, existem coisas no coração que precisam ser reavaliadas, que precisam ser lançadas para fora. Então não carregue nenhum peso, não traga nenhum peso com você. Feche os seus olhos e eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos, eu quero orar junto com você. Oh Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, que o Senhor visite a tua igreja, que o Senhor visite o teu povo. Eu oro nessa manhã que o fluir do teu Espírito Santo seja poderoso e real na vida de cada pessoa que hoje chegou de manhã, dizendo, eu não quero sair daqui da mesma forma, eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Senhor, se essa palavra tem algo comigo, então que o Senhor desça ela profunda ao meu espírito, mas eu quero ser alguém que caminha em abundância, em plenitude, em liberdade. Continue com seus olhos fechados, eu quero simplesmente liberar algo sobre você. Espírito Santo, da cabeça à planta dos pés, eu oro nesse momento, que o Senhor ative a consciência, que o Senhor ative o temor nessa manhã. Pessoas que estão aqui entregando tudo diante do Senhor, dizendo, eu não aguento mais, eu estou deixando para trás. Pessoas que estão abandonando, que estão abrindo mão, que estão deixando para trás fardos que carregaram durante anos. Meus irmãos, segura um minutinho, porque eu sei que tem pessoas aqui assim, o Senhor tem me mostrado. Você vai vir aqui à frente, você vai dizer, Senhor, esse é o sinal que eu estou trazendo para Ti. Não precisa vir se não quiser, mas eu vi que tem pessoas que estão dando um passo específico com o Senhor hoje, dizendo, eu não carrego mais. Hoje eu estou aqui nesse Val de Jaboque, me deparando, estou confessando, colocando para fora e dizendo, Senhor, preenche as recâmaras vazias, preenche, Senhor, os lugares onde os estigmas foram liberados sobre mim. Ouça sobre a identidade que Deus tem para você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. O Senhor está por aqui. Só vou pedir a nossa liderança para chegar perto, por favor, fica junto, pode vir aqui na frente, querida, mais Senhor, nós oramos por uma profunda manifestação do Teu amor nessa manhã. Nós oramos por uma profunda manifestação do Teu amor nessa manhã.
Vai profundo, Deus. Xarabacandara. Vai profundo, Deus. Uma profunda manifestação. Sarita e Flávio, pode nos ajudar rapidinho também? Vai profundo, Deus. Vai profundo. A palavra do Senhor diz que aqueles que creem em mim verdadeiramente, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Águas sobre a sua vida, águas que limpam, águas que purificam. Tem milagres acontecendo aqui na frente agora. O maior milagre não é o que eu recebo, é o que eu me torno. Mais Deus, mais. Mais Deus, mais. Chama a mulher para segurar. Mais Deus, mais. Mais Deus, da cabeça à planta dos pés. Nós pedimos, Senhor, mente nova, transformação. Marabachucanderemanai. Mais Deus, mais. Senhor, libera a tua identidade. Libera a tua identidade. Revela a tua identidade a esses irmãos. Revela a tua identidade à tua igreja. Ande na minha presença e seja perfeita, é o que o Senhor nos convida hoje. E não importa se nesse convite nós vamos passar pela fornalha, nós vamos passar pelo Vale de Jaboque. O que importa é, Senhor, eu só não quero ser um crente meia boca, eu não quero te seguir meia boca, eu quero a abundância. Se o Senhor me chamou para ter uma vida abundante, eu quero viver a vida abundante, eu quero viver a plenitude do Espírito, eu quero viver as bênçãos plenas, eu quero viver a paz que excede todo entendimento. Mais cura, Senhor, mais cura e mais milagre nesse ambiente nessa manhã, mais curas e mais milagres nesse ambiente nessa manhã. Aqui a frente está aberta por mais alguns minutos. Se você sente de vir aqui dizendo: Senhor, me rendo, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Você pode sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero que o meu coração seja transformado. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Aumenta e intensifica, Senhor. Aumenta e intensifica, Senhor. Essa semana Deus vai te colocar diante de situações que você vai precisar se posicionar. Algumas situações vai exigir de você que você saia do seu controle, grite, seja áspero, mas você tem que lembrar: você não é uma bola de emoções, você é filho e filha de Deus, portanto você tem o DNA de Deus. Então o seu temperamento, as suas reações tem que ser em cima do fruto do Espírito. Senhor, eleva teu nível de presença nesse lugar, gerando cura e transformação. Eleva o teu nível de presença nesse lugar, gerando cura e transformação. Mais Jesus, mais. Mais Jesus, mais. Eis o que o Senhor fala sobre você. Você é meu, diz o Senhor, e por um alto preço eu te comprei, diz o Senhor. A sua vida tem um valor inestimável, que é o valor da vida do Filho de Deus, o unigênito de Deus. Não só isso, Deus fez você de maneira única. Ele não te fez como uma cópia, para gerar competição entre você e outro. Ele te fez único, porque aquilo que é único não tem como ser comparado. Então a sua única comparação não é com o homem ao teu redor, não é com o primo, não é com o sobrinho, não é com o tio, com o pai. A tua comparação é com Jesus Cristo, porque esse é a tua forma, e essa forma ela é perfeita. Então diz o Senhor sobre você: você é escolhido desde o ventre, e as promessas do Senhor sobre a sua vida não ficaram
ficaram perdidas ao longo da trajetória, quando houveram erros, quando houveram desvios, quando houveram pecados. Pelo contrário, Deus está constantemente te atraindo para o lugar do conserto, onde Ele diz: a minha presença é o lugar onde você é pleno. Por isso ande na minha presença, e andando na minha presença você viverá em perfeição, você viverá em santidade. Nós abençoamos a sua vida e dizemos que toda palavra contrária sobre você é quebrada em nome de Jesus. Nós te abençoamos da cabeça à planta dos pés, e nós dizemos: os projetos, os planos e as palavras proféticas de Jesus para você, todas se cumprirão, e você será pleno e abundante, hoje para todos sempre. És abençoado, és abençoada. Jesus ama você, você é escolhido por Ele, a sua vida tem um alto preço. Nós declaramos e dizemos: amamos você, e Jesus te ama muito. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Se você conhecer alguém que está doente, que precise de um milagre, hoje à noite eu vou ter mais tempo de discorrer essa mensagem, às 19 horas aqui. Coloque a sua mão na posição de receber, e eu quero orar por você onde você está. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça forte no dia da batalha, que o Senhor te conduza em triunfo. Que essa semana seja uma semana de êxito, uma semana de boas notícias. Que o maligno, ele não consiga acessar nada que esteja pronto para chegar até você. Mas nós abençoamos os contatos que virão até você, os negócios que chegarão até você, as informações que chegarão até você, e dizemos: seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, uma semana de vitória. Vai com Deus, tchau, tchau, tchau.